A gente é um dos grupos de computação e estatística 2 em R. A gente decidiu fazer um dashboard, né, em Shine, de análise de estatísticas de jogadores da NBA em jogos da temporada regular, né? A NBA é dividida em duas partes, então ela tem a temporada regular e os melhores times da temporada regular jogam os playoffs, né? E dali dos playoffs, que é uma espécie de mata-mata, saem os campeões da NBA. Então a gente decidiu analisar estatísticas de todos os jogos de alguns jogadores na temporada regular, né? Que são 82 jogos por temporada. E a gente escolheu dois jogadores, né, o Michael Jordan e o Shaquille O'Neal, pelo fato deles terem sido considerados dois jogadores muito dominantes na época em que jogaram, né? E a gente criou também duas abas aqui para diferentes tipos de análise, né? Então, na aba de estatísticas gerais, a gente vai poder ter uma visão geral do jogador, né? Então, uma foto para identificar ele, também as principais conquistas, diversas estatísticas diferentes, algumas honras que eles receberam, algumas premiações e alguns títulos. E aqui embaixo há algumas estatísticas da forma tradicional de serem analisadas pela própria NBA, né? Que eles mantêm esses registros. Então, a pontuação por jogo e assistências por jogo, rebotes por jogo, roubadas de bola por jogo e tocos por jogo são as principais estatísticas, né, do esporte. Aqui também os totais da carreira, que isso aqui é medido pela NBA, eles têm um ranking, então certas marcas são importantes, são celebradas, né, caso você atinja certas marcas totais na carreira, e também a porcentagem de arremesso, né, aí tem os arremessos totais, a porcentagem de todos os arremessos, a porcentagem dos arremessos de 3 pontos e a porcentagem de lances livres, né, e isso aqui também está presente para o Shaquille O'Neal, né, aí tem também as conquistas que ele teve e as mesmas estatísticas, né. Eu acho que os valores eles não são tão comparáveis diretamente entre os dois jogadores, porque eles jogavam em posições diferentes, então eles tinham estilos de jogo completamente diferentes, né? Então, assim, então tem que ser analisado com cautela, de certa forma, nessa questão da comparação direta, né? Mas ainda assim, foram dois jogadores que foram considerados dominantes por motivos diferentes, né? Isso aqui é a nossa análise principal para dar um panorama inicial desses jogadores e aí você pode passar para a análise interativa que fica a cargo do usuário de decidir o que ele quer analisar, né? Então ele pode escolher um jogador, ele pode escolher também uma estatística, né? E ele tem as mesmas da página inicial, então ele tem os pontos, os bloqueios, as roubadas de bola, né? STL de steals em inglês, as assistências e os rebotes. E ele também pode escolher alguma variável auxiliar para ver essa variável como ela está alterando, né? E aqui, na parte de visualização, a gente vai ter uma tabela com essas estatísticas e um gráfico, né? Então, a gente selecionou o Michael Jordan e eu quero ver a pontuação dele por temporada. Então, aqui embaixo vai ter uma tabela, né, que você pode escolher aqui para mais linhas. Então, vai ter a temporada e a média de pontos dele naquela temporada e um gráfico aqui também, com essa mesma, né? E você pode fazer isso para qualquer uma das estatísticas que a gente apresentou na página inicial. Você vai vendo as diferenças e você também pode ver isso para outro jogador, né? O Shaquille O'Neal, por exemplo, você vai ter essas essas mesmas análises, né? Então fica a cargo do usuário de observar alguma tendência, algum tipo de comportamento padrão do que ele quer analisar entre esses dois jogadores, né? E além de temporada, você também tem a idade, que é diferente, né, de temporada, no quesito que numa temporada você vai ter duas idades, né? Muito provavelmente, a não ser que você faça aniversário no período de férias da NBA. Então, a temporada da NBA ela é de outubro até o final de maio, início de junho, geralmente. Então, a não ser que você faça nesse período de junho até outubro ali, mais ou menos, aniversário, a idade vai ser diferente da temporada. E então é interessante analisar também as diferentes idades do jogador, né? Geralmente o jogador vai ficando mais velho e vai tendo uma decadência, né? No geral, porque
ele não aguenta mais o ritmo do esporte, né? É normal isso. A gente também analisou pelo time que ele jogou, cada uma das estatísticas, né? O Shaq jogou aqui por 6 times, então a gente tem aqui algumas das estatísticas dele, né? Todas também dá para ver em relação a todas essas variáveis. E o Michael Jordan também, né? Ele jogou apenas por 2 times, Chicago Bulls e o Washington Wizards. Ele jogou no Washington Wizards já no final da carreira, né? Bem mais velho, então isso também interfere na diferença, né? O porquê dessa diferença tão grande em relação ao time que ele jogou nas estatísticas, né? Por jogo. E a gente também escolheu-se como uma variável auxiliar o fato do jogador estar jogando em casa ou fora, né? O local de jogo. A gente achou interessante de ver essa análise no sentido de saber se ele jogava melhor com a torcida dele ou com uma torcida contrária, para saber se a torcida poderia ter uma influência ou não. A gente achou que algumas vezes, em algumas estatísticas tem diferença, mas não tão gritante, porque esses jogadores eles eram tão dominantes que acho que isso não influenciava tanto eles, né? Não era algo que influenciava eles dessa maneira, né? E por último, a gente também escolheu os adversários, né, que eles jogaram contra, e essas médias por jogo contra cada um desses adversários. Então é bom para a gente ver se tinham adversários que algum dos dois, se eles jogavam de forma diferente contra algum adversário, se eles tinham algum estilo de jogo diferente contra um adversário, e a média de pontos, tipo, e também como é que esse comportamento, né, se eles tinham dificuldade contra algum jogador, contra algum time, e esse tipo de coisa. Vale ressaltar que, diferente do esporte no Brasil, principalmente o futebol, a NBA ela é movida a franquias, né? Os times são franquias, então você pode comprar, alguém pode ser dono dos times e eles podem ser comprados e transformados em outros times. Então, por exemplo, o Shaquille O'Neal ele jogou contra o, o Seattle Supersonics, que era um time que tinha sede em Seattle, e depois ele jogou contra, bem mais tarde na carreira dele, contra o Oklahoma City Thunder. Teoricamente, eles são o mesmo time, né? A franquia foi transformada, então isso pode explicar o porquê contra o Oklahoma ele teve bem menos pontos do que contra o Seattle Supersonics, porque ele estava jogando contra esse time bem mais velho na carreira dele, né? Já que é o mesmo time que foi transformado em outro, com outro nome, em outra cidade. Isso é bem comum na NBA. Então, podem ter outros times aqui que também não existem mais e que foram transformados em outros times que também estão presentes nessa lista. Bom, eu acho que era nisso, no geral, né? A ideia de fazer um dashboard foi no sentido de que essas análises num relatório, o relatório ia ficar enorme, iam ter muitas análises específicas, né? E muito parecidas ao mesmo tempo, e para 2 jogadores ainda. Então, isso aqui permite que o usuário decida exatamente o que ele quer ver, né? E busque as informações que ele quer comparar, e também permite uma atualização constante. Se a gente quiser adicionar novos jogadores, a gente só precisa adicionar o banco de dados parecido com o que a gente tem no mesmo formato, e a lista de jogadores pode aumentar, e a gente tem um dashboard, talvez, com todos os jogadores da NBA que já passaram, se tiverem essa informação disponível por jogo. Então, é interessante esse poder de interatividade, de atualização que o dashboard permite, ao contrário dos relatórios, né? Era isso, obrigado por ter assistido.